Vamos lá, minha irmã, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Introdução ao Antigo Testamento 1, é o último bloco, a terceira parte de hoje. As nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos falando aqui sobre o Império Grego-Macedônio, né? Já lemos aqui sobre a Grécia, a supremacia de Atenas, e temos também uma nova potência que é a Macedônia. Então, aqui a gente está discorrendo um pouco sobre a Macedônia, da onde vem Alexandre o Grande, e aí ele faz as conquistas, né? Se cumpre as profecias de Ezequiel, de Daniel, mostrando ali os reinos, né? E aqui ele morre depois de 10 anos de conquistar o Império Persa. Como eu mencionei há pouco, Alexandre, ele melhorou aquilo que já estava, eu diria, num nível superior, porque agora aquilo que os gregos tinham alcançado, que é a democracia, as cidades, os debates em praça, o conhecimento compartilhado, eles acabaram, querendo ou não, expandindo para o mundo, para aquele império. Não pense vocês que a história dos gregos era uma história apenas pacífica, não é, né? Por exemplo, Atenas tinha uma característica, a Macedônia tinha outra característica. Então, eram cidades, algumas cidades-estados, outras já eram oligarquias. Mas em todas elas, no mundo grego, eles tinham aquela história, como mencionamos há pouco, né? Temos uma história longeva, que começa lá atrás, como até mencionei há pouco com vocês, falando um pouco sobre a questão dos períodos, né? Como eu tinha mencionado, período clássico, período arcaico, pré-homérico, homérico, ou seja, eles tinham toda uma história atrás dele que eles melhoraram a cultura, melhoraram o lugar. E é tanto que é no período arcaico e clássico que a arte é potencializada entre eles. Deixa eu até fazer um comentário aqui. Quando uma nação ela tem arte, e leia-se aqui arte, música, pintura, é, escultura, riqueza. A arte é tudo isso, né? Quando a gente pensa hoje, o que é a arte? Matéria de arte. Nós lembramos, por exemplo, de uma pintura, né? Mas a arte é muito mais do que isso, né? E na arte nós temos, eu diria, uma riqueza intelectual imensa, literatura, conhecimento, compartilhamento do conhecimento, a, a parte mais artística propriamente dita, né, de quadros, de esculturas, mas aí temos a arquitetura, a engenharia, que mesclam uma coisa com a outra, ou seja, na arte é o momento de glamour de uma nação. Quem não faz arte, né? Parece até um trocadilho, né? De criança, quem não faz arte, né? Pode ver que criança é criativa, ela está fazendo arte, né? Eu sei que nessa premissa parece que a arte virou algo ruim, né? Mas é que a criança é criativa. Quem não vive em arte é porque está vivendo um caos. Pode ver. Quando a gente pega hoje países africanos que estão tendo guerras civis, eles têm arte? Tem arte, mas é rústica. Por quê? Porque a premissa deles principal é o quê? A sobrevivência. Então você não explora a arte enquanto você precisa sobreviver. Mas você tem arte na sobrevivência? Claro que tem. Mas você vai explorá-la melhor, você vai potencializá-la onde? Quando você não está necessitando de sobrevivência apenas. Você está vivendo um período de paz e prosperidade. Na prosperidade, a arte se torna mais acentuada, a música. Nesse período que entra a dramaturgia, os teatros, as peças, os contos, as literaturas que se perpetuaram, as orquestras.
Você não vai ver, por exemplo, em guerra civil, tendo pessoas querendo gastar tempo com uma orquestra sinfônica. Não é que a pessoa não possa fazer isso, mas você está fugindo, por exemplo, o que está acontecendo no mundo agora. Então perceba que a guerra, como eu disse, é um terreno onde o diabo nos desfigura, nos rouba, nos mata e nós mesmos nos estragamos. Então, a gente está falando aqui desse período de expansão, né? Tá? Fia, você tinha feito uma pergunta há pouco, né? É, A pergunta era sobre os judeus, né? Na época que os apóstolos, né? Paulo já está pregando por todo mundo, inclusive na Grécia, né? Tem ali muitos outros deuses, né? Tem a deusa Diana, enfim, outras deusas lá. E eu queria saber se durante esse período os judeus estavam adorando outros deuses de novo, ou não. Se eles ainda estavam radicais. Então, naquele período que nós temos aquele discurso de Paulo em Atenas, ali, na realidade, Paulo está falando aos atenienses, não aos judeus propriamente dito. Porque os judeus que moram lá em Atenas eram judeus piedosos, que já sabiam de toda a história. É óbvio que a gente não pode falar, e eu não sei te dizer se alguns judeus ali estavam, vamos dizer, se voltando aos deuses atenienses. Cremos que não, porque fazia parte do currículo de um judeu aquela cartilha que eles aprenderam aonde? Lá na Babilônia. Se purificar, ser de Deus, não ter ídolos. E a grande mensagem de Paulo aos atenienses é porque na história dos atenienses aconteceu aquele episódio. Esse episódio, inclusive, Beatriz e irmãos, nós estudamos em missões. É uma delícia, porque a gente vai explorar com bastante profundidade, na matéria de missões 1 e 2, esse fato dos atenienses. Nós usamos até o momento um livro, né, que é chamado Fator Melquisedeque, em que a gente trabalha a história dos atenienses como um pano de fundo. Então, Paulo, como ele era um erudito, ele conhecia essa história. Então, na história do panteão grego-romano, eles eram colecionadores de deuses. E então houve, de fato, uma grande praga, e essa praga só cessou quando um dos sacerdotes teve uma ideia. Já adoramos todos os deuses. Então vamos criar um altar ao Deus desconhecido e vamos pedir para ele. E misteriosamente a praga cessou. E aí a história dos atenienses foi marcada. Por quê? Porque a partir daquele dia eles começaram a prestar culto ao Deus desconhecido. E era aí quando vem por isso, olha só, como que uma influência anterior desemboca em outra, né? Paulo, conhecendo filosofia, sendo uma pessoa muito erudita, quando ele estava ali entre os atenienses, já que eles gostavam de debate, Paulo usa essa ponte para mostrar: eu vim falar para vocês, Deus desconhecido. Agora eu revelo a ele, o nome dele é Jesus Cristo. E eu estou aqui. Pronto. Então perceba que o mundo foi preparado para o evangelho. E é o evangelho quem vai curar o mundo. Simplesmente isso. Entendeu, Fê? Então, os judeus, de fato, que estavam em Atenas, possivelmente não iam adorar os outros deuses, porque até hoje, Beatriz, pode ver, se uma coisa que o judeu fez foi ser liberto da idolatria. Isso não quer dizer que o judeu, né, não pode se enveredar para outras coisas erradas. Nos dias do Novo Testamento, eles seguiam a tradição cega das novas escolas que surgiram. E na história desses 2000 anos também, né? Mas pode ver que uma coisa que o judeu não faz é ser idólatra, entendeu? Tá bom? Então vamos continuar lendo aqui, né? Não sei se eu te respondi exatamente a pergunta que você fez, mas é mais ou menos por aí, tá bom, Fia? Então, Alexandre e os judeus. Por favor, leia para nós. Quando Alexandre derrotou os persas, se dirigiu para o Egito, e no seu caminho estava Jerusalém.
Os generais de Alexandre já vinham no caminho combinando quem ficaria com os despojos do templo. Flávio Joséfos, em História dos Hebreus, narra o episódio de Alexandre em Jerusalém. A profecia de Daniel 8 havia se cumprido. Dizem, né, os historiadores, como o Flávio José, que ah, quando ele está numa batalha, Alexandre, ele pede ajuda dos judeus. E os judeus não ajudam Alexandre. Logo, agora então o próximo a ser conquistado são os judeus. Ao invés de ir os líderes políticos, quem foi falar com Alexandre foi o sumo sacerdote com as vestes. E ali naquele momento foi emblemático porque Alexandre se prostra ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, não entendendo nada, fica muito preocupado com tudo isso. Por quê? Porque ele não entende. Falou, aquele que vai nos destruir está se prostrando para mim. E o sacerdote pede para se levantar, até porque eles já tinham sido libertos de todo o paganismo. E eles também não queriam nenhum tipo de comprometimento. Mas ali o próprio Alexandre relata, segundo Flávio José, o seguinte, que ele, quando era criança, teve um sonho em que aparecia uma pessoa com aquelas vestes, com aquele peitoral, e falava para ele coisas que, de fato, se aconteceram na vida adulta. Como, por exemplo, que ele conquistaria as nações, etc. e tal. Então, para ele, foi um momento único na história, porque ele foi educado, né, debaixo de Aristóteles. Dizem os historiadores que Alexandre, antes de conquistar no campo bélico, conquistou a mente dos generais. Olha o poder da palavra. Ele jogou a centelha de um mundo parecido com o mundo grego, espalhado em todos os lugares. Olha que interessante. Então, qual foi a maior conquista de Alexandre antes de sair e enfrentar os medo-persas? Foi conquistar os soldados e principalmente os generais. Com o que ele conquista? Ele pinta o mundo, ou seja, ele vende a visão, o poder da visão. Olha a ideia. Ele planta aquela ideia que estava sobre ele, que ele foi treinado. Ele planta nos seus generais e, de fato, dá certo, eles conquistam. E agora, quando ele está conquistando, e ele vai conquistar Jerusalém, e ele vê aquela figura, e como ele tinha tido um sonho, que alguém falava com ele, dizia que ele ia conquistar, então logo ele entendeu que, de fato, o Deus de Israel era o Deus de todos os deuses. Então, segundo, né, o Flávio José e alguns historiadores, foi esse episódio. Por isso que ele não destrona, não acaba com Jerusalém, não saqueia o templo. E ele trabalha com certas, vamos dizer, harmonia e respeito. O que vai acontecer depois com os seus generais e com os descendentes, Ptolomeus e Seleucidas, aí é outra história. Mas com Alexandre, não. Então, olha só, a profecia se cumpre. Interessante, né? Tá bom? Então, estou contando isso daqui porque, com certeza, as histórias são mais ou menos essas. Eu não sou prolixo sobre o assunto, tá, Fia? Inclusive, eu ganhei do Júnior algum tempo atrás esse material aqui, que fica aqui a minha recomendação para vocês, tá bom? É um livro, né, muito bom, que conta um pouco da história dos gregos, uma trajetória de um povo que moldou a cultura ocidental. E eu diria, não só ocidental, tá? Os gregos contribuíram principalmente também para os orientais. Ali, eu diria, quando eu falo oriental, eu estou falando povos árabes, persas, estou falando ali Anatólia, estou falando ali, né, Turquia, pode ver, russos, estou falando ali ásios. Com certeza a influência grega não chegou, né, na China, na Índia, com a mesma proporção, mas nós, ocidentais, somos frutos, né, da influência grega, né? Tá bom? Interessante, não? Então, continuando aqui, olha, o Império de Alexandre, aqui, irmã, aqui são as ilhas gregas, né? Deixa eu aumentar um pouco.
eu baixar um pouquinho aqui. Opa! Aqui. Aqui é a região da Grécia, né? A Macedônia, etc. e tal. Aqui é a Ásia Menor, né? Essa região Anatólia, né? É aqui Israel. Então, olha as conquistas, ele para aqui na Índia. Tanto é que ele morre quando ele está querendo conquistar a Índia, né? Mas ele conquista toda essa região, todo o Egito, né? E agora eu queria compartilhar aqui com vocês aquele outro mapa que no módulo anterior eu tentei e não consegui, mostrando um pouco da história da Grécia nesse período aqui. Deixa eu mostrar, olha aqui. Deixa eu só fechar. E aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar de novo. Deixa eu ver. Vou tirar esse compartilhamento. Eu queria mostrar esse mapa para vocês, que é um mapa muito legal que mostra um pouco da influência grega na história. Só pegar aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Aqui. Consegui. Esse mapa, olha que legal. Toda a matéria faz uma síntese, né, da história do mundo grego do século XX a.C. ao século VI a.C. E olha só, a influência grega. Aqui nós temos, aqui, ó, a Grécia Antiga, temos Atenas, né, temos a Macedônia, e a influência deles era em todas essas regiões. Nós pensamos que os gregos eles não tinham uma influência, mas eles tinham uma influência. Ou seja, eles conseguiam chegar em todas essas regiões. Por isso que alguns historiadores vão falar que o povo filisteu nascem aqui dos povos gregos, que eles tentam expandir para cá, acabam se aculturando, né, ali nessa região de Israel, e viram as 5 cidades dos filisteus, que eram os povos do mar. Então, eles têm mais uma característica grega do que, de fato, árabe ou etc. e tal. São os povos navegantes, né? Legal esse mapa, né? Então, depois veja o vídeo, que é muito, muito enriquecedor, contando um pouco da história dos gregos, tá bom? Tudo bem até aí? Então, vou voltar lá para o nosso material. Joia. Vamos lá que vamos terminar aqui com o material da Grécia. Não vai dar para a gente falar hoje dos Macabeus, né? E vamos deixar os Macabeus, que é uma página muito interessante também, e a gente vai deixar para depois, tá bom? Leia para nós, Fia, por gentileza. Divisão do Império de Alexandre. A morte de Alexandre o Grande, seu reino e seus generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Lisimaco ficou com a Trácia, Ptolomeu ficou com o Egito e Antíoco ficou com a Ásia. Guarda esses 2 nomes, Ptolomeu e Antíoco. Eram os seus 4 generais. Lembra que eu falei que antes dele conquistar os medo-persas, ele conquistou o coração e a mente dos seus generais. Perceba, Fia, mais uma vez, o poder da persuasão, da comunicação, fruto de toda uma educação, do debate, da inteligência. Deixa eu fazer um comentário aqui, que isso eu acho muito legal. Hoje nós vivemos numa democracia, né? O que é a democracia em si? É o convencimento por meio do argumento. O que é um bom político? É aquele que mostra para nós que o projeto dele é melhor. Mesmo que ele seja um baita mentiroso, ele tem uma persuasão em palavras que nos convence. Pode ver que toda atitude déspota, tirânica, numa democracia sempre tem rupturas. Por quê? Porque já não é mais o convencimento intelectual ou emocional, é o convencimento pela força. Aí onde entram as autocracias. Né? Interessante, né? O que é uma democracia, se não um reinado daqueles que são os que mais têm persuasão?
Eu posso até ser um sábio, mas se eu não tiver persuasão, eu não consigo expandir aquilo que eu sei, que eu conheço. Mas no momento em que eu tenho persuasão e tenho sabedoria ou consigo convencer, eu me torno aquele pequeno rei naquela democracia. Não é isso? Pode ver. Interessante, né? É óbvio que temos aqui várias outras forças, temos dinheiro, temos a influência, temos o poder pelo poder, mas assim, percebe que na democracia é aquele que mais persuade, aquele que mais manipula, mesmo que ele seja vamos usar aqui a palavra, né, sociopata, um psicopata, mas ele persuadiu. Depois a gente vai descobrir se ele é isso tudo, mas ele persuadiu, né? Então é interessante que o poder da comunicação está totalmente ligado e entranhado no que é uma democracia. Isso tudo é fruto do quê, Fia? Fruto dos gregos, ampliado pela legislação romana, e aqui é o Ocidente, é a nossa história, tá bom? Então, continuando aqui. Então, ficou, depois da morte de Alexandre, ficou essa divisão, né? Cassandro aqui nessa região da própria Grécia e Macedônia, Licímaco aqui nessa outra região, um pouco mais acima, né, da Anatólia, essa região. Aqui ficou Antíoco, nessa parte da Síria, aqui já onde hoje seria a Armênia, etc. e tal. E Ptolomeu ficou o Egito. Agora, olha que curioso. Quem é que está aqui no meio? Entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Consegue visualizar? Os filisteus? Não, aqui no meio. Que país Israel? é esse? Israel. Então, Israel, durante séculos, vai sofrer as batalhas dos descendentes dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Porque, num primeiro momento, ficou dividido. E depois? Depois é guerra entre eles. Agora, olha que interessante. Num primeiro momento, aqui eu estou falando de questões geopolíticas. Mas agora vamos falar um pouco sobre a helenização. O que foi a helenização? A palavra Helena seria grego. E a helenização é a divulgação ou difusão da cultura grega após Alexandre o Grande. Ou seja, Alexandre o Grande morre, o império é dividido. Geopoliticamente, economicamente, tem os seus embates, mas a conquista dele se perpetua até os romanos. Por quê? Porque agora tudo que ele fez, difundindo a cultura grega, que ele tinha recebido, que os ancestrais dele tinham recebido, que o povo aqui da Grécia, da Macedônia e das ilhas gregas tinham recebido, durante aquele período todo que a gente falou daqueles 4 estágios, pré-homérico, homérico, arcaico e depois clássico, aqui, exatamente agora, no período logo depois que ele morre, tudo isso vai ser compartilhado com esse povo durante os próximos séculos. E esse cunho, né, essa palavra helenização, ela vai ser cunhada por Jordan Gustav, que é um historiador alemão. Então, quando hoje a gente fala assim, helenização, o que eu estou falando helenização? São a difusão da cultura grega depois da morte de Alexandre o Grande, entre os anos 336 até 146 a.C., porque logo depois vem a cultura romana, mas aí os romanos também foram geniais, porque os romanos não eram tão inteligentes quanto os gregos, mas agora eles conquistam o Império Grego e eles simplesmente dominam sobre aquela cultura. E pode ver que o Ocidente nada mais é do que a construção do Império Grego e Romano. E não só o Ocidente, mas toda essa região aqui sofreu e foi influenciado, né, a Europa e depois as Américas, por causa disso. A única mudança que se dá aqui é depois
do advento dos muçulmanos, de Maomé, ali por volta dos 5º século depois de Cristo, 6º século, e das expansões islâmicas. Mas perceba, a influência do Império Romano vai além, porque o Império Romano continua aqui até entre o Império Bizantino, até no século 15º depois de Cristo. Interessante, né, Fia? Então, esses são os desdobramentos, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não, pastor. Não? Então vamos concluir o slide para a gente terminar, porque a gente já passou um pouquinho da hora. Os Ptolomeus, leia só essas primeiras linhas aqui, minha irmã, por favor. Não mudou a tela ainda. Ah, não mudou? Uh-uh. E agora? Agora sim. Conquistaram a Judéia em 320 a.C., tolerantes para com os judeus até Ptolomeu III. Incentivo à colonização judaica de Alexandria. Seus principais reis foram Ptolomeu I, Sóter, conquistou a Judéia. Ptolomeu II, Filadelfo, encomendou a Septuaginta. Olha aqui, a Septuaginta nasce sob Ptolomeu II Fidalgo. Sóster é uma palavra em grego, salvador. Pode ver que ele conquista a Judéia. Fidalfo vem de Filadélfia, amigo. Ele era um rei amigo dos... Ele é fraterno. Tanto é que é sobre a gestão dele que nasce a Septuaginta. Perceba que os desdobramentos, né? Pode continuar lendo? Ptolomeu III, Evergetes, o maior dos reis Ptolomeus. Ptolomeu IV, Filopator, quis entrar no templo e foi impedido pelos judeus, passando a odiá-los. E Ptolomeu V, Epifanes, maltratou os judeus e perdeu a guerra para o rei Antíoco III, reino Seleucida, em 198 a.C. Epifanes também era um título como nobre, iluminado, divino. Isso daí eram títulos que se davam a eles, tá bom? Tudo bem até aí? A gente vai depois trabalhar um pouco melhor com relação aos macabeus, mas aqui a gente já está concluindo. Agora os Seleucidas. Não mudou a tela. Não? Não. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora sim. A conquista da Judéia em 198 a.C. favoreceram os judeus até Antíoco III. Seus principais reis foram Antíoco I, caracterizou-se pela brandura. Antíoco II, Teos, rei magnânimo, fez 2 guerras contra Ptolomeu II. Theos é Deus, tá? Olha aí, ó. Olha como eles se autodivinavam, né? Se colocavam como deuses também, né? Percebam que tudo isso favorece aquela ideia, reis, imperadores, são vaidosos, não tem o que falar, né? Poder corrompe a gente, né? Antíoco III, ambicioso, conquistou a Palestina em 198 a.C. Antíoco IV, Epifanes, foi o grande perseguidor de judeus, profanou o templo e deu início à revolta dos macabeus. Isso. Aqui ele tenta praticar algo abominável. Ele faz o sacrifício de porco no altar. E os judeus então se revoltam. Mas por que ele fez isso? É muito simples. Ele queria. Aqui é uma foto, é um busto de Alexandre, e aqui de Antíoco Epifânio, esse que eu acabei de mencionar, né? Então, só para a gente concluir, Fia, agora fechar, né, essa parte. Olha só. A helenização, como eu disse, ela foi algo que melhorou o mundo, mas ao mesmo tempo seduziu.
E querendo ou não, como o mundo agora vivia debaixo de todo esse legado e dessa influência e desse panteão grego, o mundo começou a respirar isso, que viver como um grego era o melhor, era o caminho da prosperidade. Logo, quem não vivia isso era inimigo do Estado, era o inimigo dessa nova, abre aspas, civilização. Por isso que, por exemplo, quando Antíoco Epifânio IV tenta fazer um sacrilégio no templo, não pense que ele chegou do dia para a noite e foi lá. Não, foi o seguinte, os próprios judeus, por meio da arte helênica, por meio das Olimpíadas, que já era algo praticado há muito tempo lá na Grécia, que agora se aculturou no mundo. Só para vocês terem uma ideia, as Olimpíadas muitas vezes eram praticadas de forma nua. Para eles era comum, as casas de banho, as práticas, e muitos judeus começaram também agora a participar das Olimpíadas, mas isso era uma agressão, principalmente quando eram despidos. E principalmente quando os sacerdotes levitas se enveredavam para as práticas das Olimpíadas, que era uma agressão, né? Pode ver. Então, essa mundanização em nome dessa cultura elevada começou a entrar no meio do povo judeu. E aí, então, quando ele tenta praticar esse sacrilégio, não foi porque, de fato, ele não tinha um contingente que o apoiava. Lembra dos samaritanos, que foram misturados? Agora, lembra dos babilônicos, os judeus que foram para a Babilônia, que foram preservados no Medo-Persa, agora eles viram uma nova cultura tentando, de uma forma sutil, fazer aquilo que o Império Babilônico tinha feito com eles, ou melhor, o Império Assírio. Olha que interessante. Eles não queriam, esses judeus mais conservadores, se tornarem o quê? Samaritanos. Mas tinha um contingente muito grande que, em nome do saber, da cultura, da arte, da prosperidade, estavam se deixando levar. E é aqui que ele pratica isso, e o grupo radical ou conservador luta e, por guerrilhas, vence. E é aqui quando, de fato, surge a Guerra dos Macabeus, que a gente vai falar na próxima aula. Entendeu? Mas, olha, o povo judeu estava no meio dessa trincheira. Sabe aqueles grupos zelotes, que são os revolucionários? Perceba, isso já estava acontecendo algum tempo atrás com os macabeus. Está entendendo? Então é isso. Olha as influências. Tá bom, minha irmã? Hoje, então, a gente passeou pelo Império Assírio, Babilônico, Império Persa, Império Grego. A gente vai para a próxima aula com o Império Romano, mas antes do Império Romano, vamos gastar um tempo bem significativo falando sobre os macabeus. E como eu dei o trabalho extra para vocês, né, aqueles que lerem o livro de Macabeus, os livros, né, ou ouvirem o audiobook vão ganhar pontos extras, porque vale a pena. É muito importante, tá bom? Sim. E só para acrescentar aqui, né, pastor, até as roupas, né, que os judeus eles não podiam misturar os tecidos e os gregos misturavam, né? Não, pior de tudo, muitas lutas e muitas Olimpíadas era praticamente nu. Então, imagina, filha, se você vê o seu povo que foi salvo, né, no crisol da Babilônia, que passou pelo Império Medo-Persa, agora em nome da prosperidade, da cultura, da diplomacia, sendo seduzido, sendo ludibriado. É aqui onde surge até aquela expressão, né, o canto da sereia, que era um mito grego, um mito de Homero, se não me engano. O que era o canto da sereia, né? Segundo a mitologia grega, eles tinham as sereias cantavam e ludibriavam os marinheiros e eles acabam sendo mortos pelas sereias. E então, no conto de Homero, salvo engano, de Homero, o marinheiro, que eu não recordo agora o nome, sabendo que naquela região tinha sereias,
tapou com cera os ouvidos dos barqueiros e dele, e eles gritavam um para os outros, tipo assim, não olhem para baixo, não deem ouvido para o canto das sereias, né? Então, percebam que o poder da persuasão, nós somos influenciados pelo meio. Olha onde entra a verdadeira fé. Se eu não tiver com os meus ouvidos tapados, com o meu coração blindado, eu posso ser seduzido pelas vozes. E que muitas vezes não precisa vir como um mal em si, mas um mal revestido de inteligência, de prazer, de prosperidade. Olha o mundo aí, né? Olha o helenismo contemporâneo, né? Que tenta nos assediar, tá bom? É isso aí. Odisseia? Hã? Odisseia de Homero? Eu acho que esse, o Canto da Sereia é um dos mitos dele, né? Eu não lembro agora o nome do barqueiro, eu não lembro da história, eu só lembro do enredo, né? Tá bom? Depois dá uma pesquisada, é muito legal. Tá bom, Fê? Deus abençoe, bom feriado para minha irmã. Querendo Deus, nos vemos domingo, com a graça do Pai. Bem, pastor. Bom descanso. Bom descanso. Obrigada Deus pela abençoe. aula. É isso, eu que agradeço. Deus abençoe.